Jesus, a escolha certa. Balança aí alguém e fala assim: Jesus, a escolha certa. Se a pessoa não escutar, você balança ela mais vezes, né? Até ela escutar. Jesus, a escolha certa. Vamos repetir comigo? Jesus, a escolha certa. Muito bem. Irmãos, Jesus é o nosso Rabi. Amém? Você crê nisso? Amém. Jesus é o nosso Rabi. Você sabia que Jesus era um rabino? Não? Pois é. Você sabia que ele também era chamado de Rabi? Você sabia que ele é chamado de Raboni? Não. Sim, mas ele era chamado de Raboni também. Veja bem, então vamos provar biblicamente. João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Amém? Em outro texto, Lucas, capítulo 20, verso 39, vai dizer assim: alguns dos mestres da lei disseram: respondestes bem, mestre. Chama ele de Rabi. Amém? Amém. Em outro texto, João 1,49, vai dizer assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém? Outro texto bíblico vai dizer assim, Lucas capítulo 19, verso 39, vai dizer assim: alguns dos fariseus, e os fariseus eram uma casta religiosa de Israel, que estavam no meio da multidão, disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Até os fariseus religiosos da época chamaram Jesus de Rabi, de mestre. E os escribas e fariseus, João 8, capítulo versos 3 e 4, vai dizer assim, ó: e os escribas, que eram uma outra casta de gente que copiava a lei, eram copistas da lei, e os fariseus, que eram os religiosos, né, ainda tinha uma outra casta chamada saduceus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, chamaram ele de Rabi de novo. Rabi, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, até os escribas e os fariseus disseram que Jesus era Rabi. Tem um outro texto, João 20, verso 16, que diz assim: disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Amém? Está provado biblicamente que Jesus era um rabino, era um rabi, e ele era um Raboni. Viram aí na Bíblia? Muito bem. Mestre. Rabi vem do grego. Rabi ou rabé. É uma palavra grega, porque o Evangelho foi escrito em grego também. E é uma transliteração de uma palavra hebraica usada como uma expressão de respeito e honra. No hebraico, o termo Rav significa grande, mestre, professor. Rav é a raiz etimológica da palavra Rabi. Rav significa bravo. Presta bem atenção nisso aí. Bravo. Aquele que tem coragem. E ainda contém um sentido de multiplicar. Por isso todo rabino, todo rabi, todo raboni faz discípulos. Porque ele é mestre. E indo mais fundo, as letras hebraicas que constroem a palavra Rabi, que é Rav, significam, guarda aí, mente, cabeça e liderança. Então o mestre é aquele que tem a mente de Deus, que exerce a liderança em nome de Deus, e que é um mestre para as coisas de Deus. Amém até aí? Amém. Jesus era tudo isso. E aí tem uma outra coisa nessa frase que eu achei, nessa palavra, na raiz hebraica de mestre, de Rabi, Rav. E sabe o que significa? Construção de casa. Mas não é uma casa de alvenaria ou de madeira
Não, é a casa espiritual. O mestre é aquele que é capaz de te ajudar a construir a sua casa espiritual, porque ele libera para você o conhecimento da palavra, para que você, fortificado no conhecimento da palavra, construa a sua casa espiritual. E quem constrói a casa espiritual, porque ele obedece a Deus, ele translitera essa casa espiritual para uma outra casa espiritual, que o próprio Jesus disse: eu vou subir e vou fazer casas espirituais para vocês lá no reino dos céus. Pegaram? Amém. Profundo, né? Observa por que Jesus é chamado de mestre. Porque ele é o único capaz de construir uma casa espiritual para você aqui e te entregar uma chave lá na eternidade. Amém. Amém? Estão entendendo aí o manto? Então, muito bem. O rabino, então, é aquele que trabalha a sua mente com um propósito de Deus de construir a sua casa espiritual. Pegou? Amém. Originalmente, a expressão rabi era usada como um tipo de marca de respeito no sentido de reverência. Logo, rabi significa literalmente meu mestre, meu grande mestre, ou meu ilustre Senhor. Geralmente recebia o título de rabi um judeu considerado culto ou um doutor da lei de Deus, da lei mosaica de Deus, dos escritos de Deus. E alguns, ou seja, alguém que estudava muito as escrituras e era capaz de interpretar e ajudar as outras pessoas a entender as escrituras naquele tempo. Alguns identificam o termo Raboni como sendo uma forma mais intensificada ainda do termo rabi. Ou seja, o rabi é tão bom, ele é tão mestre, que eu acho que ele é acima de outros mestres, então eu chamo ele de Raboni. Amém? Foi isso que Marta falou. Não, você não é rabi, você é um Raboni. Porque você é mais mestre do que os outros mestres. Você é um mestre que está acima dos outros mestres. Amém? Então, pegando aí a profundidade, ou seja, um tratamento mais solene, geralmente aplicado quando nos referimos a quem tem a graça e o conhecimento pleno e profundo de Deus. Amém? Amém. Amém. Muito bem. E eu estou falando tudo isso porque hoje é ceia do Senhor, e eu quero dizer de que o cordeiro, normalmente naquela época, ele era escolhido 4 dias antes da morte. Jesus entra em Jerusalém, a Gisele até fez assim, né? Lá vem um míssil. Jesus entrou em Jerusalém exatamente 4 dias antes da Páscoa judaica. Você sabe por que Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes da Páscoa judaica? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele precisava cumprir a palavra profética, ele precisava cumprir a lei. Lembra que ele diz assim: eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Amém? Amém. E aí o cordeiro que seria imolado na Páscoa judaica é escolhido 4 dias antes. Os sacerdotes saíam do templo em Jerusalém e iam montados em jumentinhos até a cidade de Belém. Olha, mano, até a cidade de Belém, lá na Galiléia, que fica mais ou menos uns 10 quilômetros, né, de distância, na fronteira do deserto da Judéia, ao sul, a cidade que é de nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, da Galiléia. Atualmente, Belém fica na Palestina. Eu estou fazendo esse recorte por causa da guerra. Belém fica na Palestina atualmente, na antiga Filístia. Só que nessa época pertencia a Jerusalém, tá? E atualmente nós estamos vendo lá a Palestina sendo o cenário da guerra entre o Hamas e Israel. Nós temos que aprender isso, porque não é o povo palestino que está lutando contra Israel. O povo palestino é subjugado pelo Hamas.
Israel está lutando contra o Hamas, não contra os palestinos. O povo da Palestina, inclusive, muitos deles vivem até muito bem com os israelitas. O problema são os grupos terroristas que são terríveis. Basta você ver a última descoberta de túneis, aí tinha arma lá que dava para explodir o mundo. Né? O Israel descobriu ontem, né? Um túnel lá, feito com a ajuda do PCC, Partido Comunista Chinês. Comunista, gente, é um negócio muito complicado, tá? Bastante complicado. Seria coincidência os sacerdotes irem a Belém para poder escolher um cordeiro? Seria coincidência isso? Sim ou não? Não? Não, porque Deus faz tudo certinho, nos mínimos detalhes. Muito bem, lá na cidade de Belém, o sumo sacerdote, acompanhado de outros sacerdotes e dos levitas, escolhia um ou alguns cordeiros sem defeito para a cerimônia do sacrifício pascual judaico. Jesus também fez a ceia do Senhor. Havia todo um ritual que o sumo sacerdote seguia para levar o cordeiro para o templo. Ele entrava numa porta que se chama Porta Oriental. Não sei se a Carol consegue colocar a imagem lá de Jerusalém, que hoje é conhecida como Porta Dourada. Eu fiz questão de colocar ali para vocês. Ele inspecionava o cordeiro para verificar se ele era puro para fazer o sacrifício. Então o sacerdote pegava vários cordeiros e escolhia um deles que era sem defeito, sem mácula, né? Macho, para ele poder fazer o sacrifício, derramar o sangue, que era o sacrifício mosaico, onde se derramava o sangue pelos pecados do povo. E aí ele saía de Belém, vinha ele, os outros sacerdotes, né? O sumo sacerdote, os demais sacerdotes e os levitas. Eles vinham lá de Belém, e quando eles estavam próximos de Jerusalém, o povo ficava nessa porta oriental. Hoje ela está fechada, eu vou explicar por quê, né? Chamada Porta Dourada, e o povo ficava por ali esperando o sumo sacerdote chegar junto com os levitas. E aí havia uma espécie de procissão. Eu vou chamar isso porque a gente vê muita igreja católica fazer procissão. Seria mais ou menos aquilo. Eles vinham, né, montados no jumento. Normalmente o sacerdote colocava o cordeiro no pescoço, vinha segurando aqui a pata e as mãozinhas dele nas costas, e ele vinha em cima de um jumentinho. Ele entrava por aquela porta que está aparecendo ali, essa porta dourada, e aí havia várias pessoas que ficavam esperando o sacerdote trazer o cordeiro da Páscoa, que em hebraico é a Pessa. E havia muitas famílias que subiam para Jerusalém, de várias partes de Israel, para participar e celebrar a festa mais importante do calendário bíblico até então. Tanto que na crucificação de Jesus, havia muita gente em Jerusalém, tanto que o pessoal, os romanos disseram, será que não vai dar problema? Porque nós vamos condenar um judeu e no dia da festa e pode ter problema. Eles ficaram com medo. Mandaram até aumentar a guarda por causa disso, porque havia muita gente em Jerusalém. E aí, essa Pessa, né, é uma festa importante para o calendário dos judeus e para nós também, porque ela lembrava que os judeus passaram pelo processo de libertação por Deus da escravidão do Egito, quando Deus manda Moisés instituir a Páscoa com ervas amargas, tá? Aguardem na virada do ano que vocês vão ter esse momento, e o cordeiro, né, sem mácula e sem defeito. E o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais da porta, que a gente chama de mezuzá. Talvez você tenha ouvido essa palavra, mezuzá. Mezuzá são os umbrais da porta, e essa mezuzá foi passado o sangue do cordeiro, e o anjo, e esse anjo tem nome, esse anjo é um anjo destruidor, é um anjo específico de Deus de destruição, ele chama anjo destruidor. Esse anjo veio sobre o Egito, passou e matou todos os primogênitos do Egito, exceto nas casas dos hebreus, porque ele chegava, quando ele via o sangue,
Na mezuzá ele não entrava, porque você vê aqui tem um povo de Deus e eu não posso destruir. Amém? Amém. Estão pegando aí? Amém. Quem tem o sangue do Cordeiro, Deus protege, Deus guarda. Verdade. Ninguém toca no ungido de Deus se Deus não permitir. Amém, irmãos? Deus sempre foi e sempre será assim. E com isso, o faraó então libertou o povo egípcio, né? Eles foram para o deserto, guiados por Moisés, ficaram 40 anos no deserto. Muito bem, essa porta oriental aí, ó, também chamada de portão de ouro, portão dourado, portão da piedade, portão da vida eterna, foi fechada em 1541 pelos muçulmanos, e em frente, só para poder fazer problema, eles construíram um cemitério. Dá para ver o cemitério lá? Ô João, dá uma desligadinha rápida, só para o pessoal ver as imagens. Então, foi por aí que o sacerdote passou. Tá? Foi por aí. E aí vocês veem que hoje, né, os muçulmanos fecharam a entrada, tá vendo aquele portão lá? Fecharam e construíram um cemitério ali, só porque eles sabem que o Messias vai entrar por essa porta aí. Eles sabem. O Messias vai entrar por essa porta aí. Por isso que eles fecharam. Vamos fechar para ver se ele não entra. Enfim, né? O muçulmano tem umas coisas, né? Porque assim, se vocês não sabem, o muçulmano, ele crê que Jesus é um profeta, tá? Ele só não crê que ele morreu, né? Eles acham que Deus levou ele para o céu como profeta e que no lugar dele morreu foi o Judas, tá? O muçulmano, eles respeitam Jesus, tanto que lá e no Irã, eu vi recentemente na televisão, sai um pessoal até com uma cruz na mão no meio dos muçulmanos. É interessante. E eu já falei aqui algumas vezes que é o único nome de mulher que tem no Alcorão, sabe quem? De Maria, mãe de Jesus. Não tem outro nome. Nenhuma mulher mais tem, só essa que está lá. Nem de Maomé. Mas o da Maria, mãe de Jesus, está lá. Entendeu como é que é? Muito bem. Jesus, então, com tudo isso, a gente declara que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Amém. Glória a Deus. Por isso que logo depois que o sacerdote passava por essa porta, as pessoas ficavam com folhas de palmeiras, né? Na igreja católica eles chamam de Domingo de Ramos, mas só que o judeu fica com folha de palmeira mesmo, sabe? Sabe por que eles usam palmeiras? Primeiro, que é uma planta muito comum lá naquela região do deserto. Segundo, porque palmeira significa a vitória de Deus na libertação do povo. É por isso que eles usavam as palmeiras lá, como uma forma de regozijar a Deus pela vitória que Deus deu para eles lá no deserto, que foi a libertação do povo do Egito. E aí, cantavam o salmo. Sim, eles cantavam o salmo. Qual salmo? Qual o salmo que o povo canta quando eles ficam esperando o sacerdote para passar na porta dourada? É o Salmo 118. Lembrando do Cordeiro de Deus que iria levar os pecados deles. Depois, se você quiser, você lê o Salmo 118. Como sempre foi feito desde o deserto com Moisés. Tá? Eu vou ler aqui alguns trechos, só alguns do Salmo 118. Olha o que o Salmo 118 diz. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E eles cantavam isso com aquelas palmeiras. E tem outro. Esta é a porta do Senhor, pela qual, saiu ali, né? Os justos entrarão. Por isso que eles sabem que aquela porta é a porta que Jesus vai entrar para libertar os justos no juízo final, né? Na luta do Armagedon. E aí, outro trecho diz assim: este é o dia que o fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vocês não sabem, o judeu balança assim, fica alegre, porque ele está se alegrando com a libertação que Deus deu ao povo. E ele diz mais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós nos bendizemos desde a casa do Senhor. Hosana ao Cordeiro de Deus que vem para levar os nossos pecados. Lembra que Hosana nas alturas? É por causa disso aqui. Esse cerimonial nos ensina muito sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que Belém, né? Porque a palavra Belém, Beit Lehem, em hebraico, guarda aí, Beit Lehem significa casa do pão. Tudo tem uma razão, gente.
Por isso que a gente tem que aprender muito, buscar a Deus, buscar o conhecimento, para você entender as conexões de Deus. Jesus não nasceu em Belém à toa. É Belém porque Belém significa a casa do pão, e Jesus é o pão da vida. Amém? E era lá que eles buscavam o cordeiro pascal, porque o cordeiro pascal, né, para os judeus vem de Belém, ó Belém, né? Tu, Belém, né? Cidade tão pequena, tão simples, mas que de lá virá o Messias, o nosso Salvador. Amém? Tá? E aí, né, você vai lembrar, né, que em João 6, verso 35, Jesus vai dizer assim, ó, vamos contextualizar isso, ó. E Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Ele é o pão. Muito bem, nós vamos comer dele daqui a pouco. João proclamou Jesus como cordeiro. Vamos perceber o que disse João o Batista. Ele é chamado de João o Batista porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Tá? Não é porque ele é o criador da igreja batista, como alguns falam, não. Porque ele é batista, porque ele era batizador no Rio Jordão, né? E quando ele viu o seu primo Jesus no Rio Jordão, tá? Ele disse assim, ó, João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista olhou para Jesus e falou: esse aí, ó, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava batizando para o arrependimento. Ele vê Jesus, diz isso para ele, porque ele reconheceu nele como Cordeiro, e ele diz: esse aí vai batizar vocês com fogo. Eu batizo só com água, agora ele batiza com o fogo. Amém? Então ele reconheceu quem era Jesus. Observemos que, eu já disse antes, que o sumo sacerdote era quem escolhia o cordeiro pascal para o sacrifício pelo pecado do povo. Além do profeta que anunciou Jesus, João era descendente, olha os detalhes, João, o Batista, era descendente de uma família de sacerdotes. Quem escolheu o cordeiro? Os sacerdotes. E na família de João, era de sacerdotes. Pegar? Zacarias. Zacarias era sacerdote. Quem buscava o cordeiro? Sacerdote. Quem viu o cordeiro? Sacerdote. Quem declarava que o cordeiro era o cordeiro? Era o sacerdote. E quando João vê descendente direto de uma família sacerdotal, ele olha e fala: esse aí é o Cordeiro de Deus. Por que ele diz isso? Porque ele era o profeta e estava ali representando a classe sacerdotal. Amém? Amém. Posso parar aqui ou querem aprender mais um pouquinho? É muito, gente. É importante conhecer a Bíblia, para você entender as conexões que estão lá. João, o pai dele era sacerdote de um pequeno templo nas montanhas de Judá. Provavelmente ali por perto de Hebrom, que existe até hoje. Né? Está tendo até guerra lá perto de Hebrom. E era descendente de Abias, um dos sacerdotes do rei judeu Davi. Olha de onde veio João. Descendente direto do sacerdote Abias, que serviu ao rei Davi. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, porque ele é da descendência de Davi. E olha só como é que Deus conecta tudo. E sua mãe Isabel, a mãe de João, era dedicada ao lar e também descendia de uma linhagem de sacerdotes judeus que vinha desde Arão, irmão do profeta Moisés. Prestou atenção? Isabel também era uma mulher descendente de uma família de sacerdotes. Por isso que coube a João dizer: esse aí é o Cordeiro. Ele apontou e declarou publicamente diante dos homens que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Amém? Amém. Jesus de paz então chega a Jerusalém. Sim, 4 dias antes da Páscoa, Jesus entra pela mesma porta, aquela porta que eu mostrei ali,
montado em um jumentinho, e foi saudado pelos discípulos e pelo povo também. Logo depois que o sumo sacerdote havia entrado com o cordeiro pascal dos judeus, Jesus também entra e foi saudado pelo povo. Por isso que é chamada na Bíblia aí de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entrou por aquela porta que eu mostrei ali, a porta dourada, no mesmo lugar onde passou o cordeiro da Páscoa judaica. Passou o cordeiro, logo depois Jesus veio e entrou triunfalmente, também montado em um jumento, né? E tendo ao lado uma jumenta. Eu já expliquei isso aqui em pregações anteriores, por que a jumenta. Muito bem, Jesus então cumpre a profecia de Zacarias, o profeta, capítulo 9, verso 9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, olha o detalhe, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Por isso que Jesus vem no jumentinho e a jumenta está do lado. Pode ver o texto lá de Lucas, que ele vai pegar um jumentinho e vem o jumentinho e a jumenta, porque cumpre essa palavra profética. E observe que os discípulos falam assim: mas como é que eu vou arrumar? A jumenta chega lá e diz que o Senhor precisa desses animais. Vocês lembram disso? E o que acontece? As pessoas pode levar. E Jesus então vem montado num jumentinho, e junto dele estava a jumenta, porque cumpriu aqui a palavra profética de Zacarias. Amém de novo? Amém. Muito bem. Na cultura bíblica, na época, todo rei que montava um jumento anunciava a paz. E quando montava um cavalo branco, anunciava a guerra. Nós vimos até numa novela aí de Davi, né? Quando Davi chegava na porta de um palácio, montado num cavalo branco, ele ia para a guerra. Quando ele vinha no jumentinho, era paz. É tanto que ele foi encontrar o rei num jumentinho, porque ele queria paz. Quando ele montava um cavalo branco, e ele tinha um cavalo branco, aí podia esperar que os 600 valentes dele, que valia mais do que um exército de 5.000 pessoas, que os homens eram valentes mesmo, ele então ia para poder fazer a guerra. E Jesus não é diferente, né? Jesus vem para Jerusalém em paz, pobre, justo e salvador, como instrumento de paz de Deus. Na segunda vinda, que está próxima, Jesus virá como guerreiro para julgar em justiça, para pelejar. E aí eu vou provar agora Apocalipse 19:11. Aí vai estar escrito assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí é outro Jesus, agora um Jesus guerreiro, que vai voltar para lutar definitivamente, né? Para que a gente veja e cumprir aquela outra palavra. Eu vou pregar um pouquinho sobre isso domingo que vem. Eis que eu vi novos céus e nova terra. Aquele céu e aquela terra já passaram. Amém? Amém. Meu irmão, está mais perto do que você pensa. A missão do Salvador, ele já fez. Em breve, ele fará a missão do pelejador. Está na Bíblia. Você sabia que Jesus foi inspecionado durante 4 dias antes do sacrifício, para depois ele entrar em Jerusalém? Definitivamente, vocês sabiam disso? Eles inspecionaram, porque o sacerdote pegava a ovelha 4 dias, sabe para quê? Para ele inspecionar ela. Porque Deus mandou que teria que ser um cordeiro macho, sem defeito e sem mácula. Então, o sacerdote pegava alguns cordeiros e ele ficava inspecionando durante 4 dias. Não, é esse aqui. Ele matava aquele cordeiro. Pastor, lembra de Pilatos? Sim. Pilatos falou: não acho pecado nenhum desse homem. Exatamente, porque ele era um cordeiro sem pecado. E aí, pare e pense. Pare e pense. Pensa. Jesus foi ouvido por Caifás, não é? Não foi isso? Levaram ele para Caifás? Jesus foi mandado a Herodes. Lembra que ele foi mandado a Herodes? Jesus foi açoitado. E depois ele foi enviado a Pilatos. O que estava acontecendo nesse período?
estava sendo inspecionado para ser o Cordeiro Salvador meu e seu. Amém? Amém. Deus cumpre todas as coisas detalhadamente. Só não vê quem não quer. Mateus 27, 24 vai dizer assim: Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade agora é com vocês. Esse foi o último ato de Pilatos. Eu não tenho responsabilidade sobre esse sangue, porque eu não quero matá-lo, vocês querem matá-lo. Lembra que eles ficaram gritando: Barrabás, me dê Barrabás, me dê Barrabás? Eu já expliquei o que significa Barrabás para vocês aqui. Lembram? Eles escolheram Barrabás e disseram o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Nem Pilatos achou nenhum tipo de condenação para mandar Jesus para a cruz. Ele lavou a mão e falou: vocês querem, então eu vou enviar. Né? Vocês também sabem que a esposa dele teve um pequeno sonho, né? Avisando que ele não era, ele era justo. Quem você escolheria? Se fosse hoje, quem você escolheria? Você escolheria Jesus ou Barrabás? Para pensar no dia de hoje, você escolheria quem? Porque nós estamos vendo isso acontecer agora na guerra do Hamas. Tem muita gente que se diz cristão e está do lado do Hamas. Está negando? Sim, está do lado do Hamas. Vamos trazer para os dias atuais. Quantas pessoas que são cristãos e estão escolhendo o Hamas? De novo eu repito, irmãos. A guerra de Israel não é contra a Palestina. É contra o Hamas. O Hamas que cortou cabeça de criança, que assou criança no forno, que degolou mulher, que estuprou mulher, que matou mais de 1.500 pessoas. Esse aí. Quem viu o filme, se você tiver coragem, procure na internet os filmes e veja lá eles assando uma criança no forno, eles degolando criança, degolando a moça, que é até uma alemã, né, que estava lá na festa, eles degolaram ela, mostraram a cabeça. Esse é o Hamas. Israel não tem nada contra a Palestina. Ele está guerreando contra o Hamas. Agora o Hamas é um grupo terrorista tão terrível que ele coloca escudo humano. Ele colocou uma base debaixo de um hospital. E aí fica a imprensa lacradora e um monte de gente lacrador que estão apoiando. Você olha hoje para a Europa, está me preocupando a Europa. Porque se você vê, eu boto no meu perfil lá, quem me segue vê as fotos dos muçulmanos da Europa, é de assustar. Abriram a guarda, eles ocuparam. Ocuparam. Tudo bem planejado, faz parte do fim. Tudo isso já está muito bem planejado para o fim. E agora, eles estão trazendo para cá, para o Brasil. Está cheio deles aí. Sabe que vocês estão preparados? Quem vocês vão escolher? Vocês vão escolher Jesus ou Barrabás? Porque na hora de escolher entre Israel e Hamas, eles optaram pelo Hamas. Tem muita gente, inclusive aqui do Brasil, toda a esquerda brasileira opta pelo Hamas. Eles não optam por Israel. E aí, quem você vai escolher? Sabe? Olha o que disseram lá. Mateus 27, 16, 28. Gente, eu tenho certeza absoluta. Se Jesus estivesse aqui hoje, eles iam escolher, eles iam mandar matar Jesus. Tenho certeza absoluta. Eles iam falar assim: não, esse aí, manda matar ele. Manda prender. Manda matar. Manda dar 17 anos de cadeia nele, porque ele está com a Bíblia na mão. Como a gente está vendo acontecer aí com um monte de gente. Gente que nem estava lá fazendo nada, está levando 17 anos porque tinha uma Bíblia na mão. Presta atenção, irmãos, para cumprir a palavra. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos por causa do meu nome. Vocês têm que entender o que está acontecendo. Vocês já pararam para pensar? Quando o STF dá uma pena de 17 anos a uma mulher que estava com a Bíblia na mão lá, o que ele está fazendo? Estava lá de joelho orando, que não teve participação nenhuma de nada, porque tudo foi uma grande armação e todo mundo já sabe disso. Quando essa mulher está recebendo 17 anos, o que está se cumprindo nela? Vocês vão ser perseguidos, eles vão açoitar vocês,
Eles vão prender vocês. Vocês têm que ligar, irmãos, o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo aqui no Brasil também. É só você prestar atenção nas coisas escatológicas, porque às vezes você não está prestando atenção. E olha o que diz Mateus 27, 16 e 22. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando ele reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Quem foi que pediu? Quem pediu? A multidão. Quem manipulou a multidão? Os sacerdotes. E mais quem? E os anciãos da igreja de Israel. Presta bem atenção, quem mandou matar Jesus foram os religiosos judeus que mandaram matar Jesus. E aí, respondendo, o presidente disse-lhes, que é o Pilatos: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe: seja o crucificado. Pegou? Quem mandou matar Jesus? Os religiosos da época. Se fosse hoje, seria esquerda. Você não tenha dúvida nenhuma, pastor. Você não tenha dúvida. E eu não tenho vergonha nem medo de dizer. Se Jesus estivesse aqui agora, a esquerda ia mandar matar ele. Vocês não tenham dúvida. Eu tenho um lado. Eu quero dizer aqui, até para quem está me vendo na internet, vai ver. Eu sou direita, eu sou conservador, sou da direita, sou bíblico. E eu não abro mão disso. Fica comigo quem quiser. Eu não vou mudar a minha opinião. Eu não sou de esquerda. Porque a esquerda defende o que a Bíblia não defende. A esquerda defende aborto, eu não defendo. A esquerda defende união que não está na Bíblia e eu não defendo. Então eu vou ficar com a Bíblia. Pode me cancelar no Instagram como fizeram, não tem problema nenhum. Eu vou continuar ficando com Deus. Porque o Jesus disse assim: no fim dos tempos, eles vão te perseguir. Aí quando alguém for colocar você no Instagram, vai aparecer assim: não coloque ele não, porque ele espalha fake news. Sabe qual é a fake news que eu espalho? A fake news de que eu sou contra o aborto, a fake news de que eu sou contra certas coisas, que eu não defendo as pautas do progressismo. Então eu prefiro, na hora que você for me adicionar lá no Instagram, vai aparecer para você assim: cuidado, ele espalha fake news. Não tem problema não. Não tem problema. Pode tirar meu alcance, mas eu não vou deixar de defender Deus. Eu sou cristão autêntico. Pode me matar também, não tem problema nenhum. Eu não vou abrir mão da palavra. Eu não tenho medo, eu não sou covarde. Não sou covarde, irmão. Vocês não tem um pastor covarde, não. Não vou ficar afrontando as pessoas. Mas quem me conhece sabe a minha posição. Eu nunca neguei a minha posição. Eu sou bíblico. E todo mundo sabe o que eu defendo. E eu nunca, jamais defenderei a esquerda. Porque a pauta da esquerda não é pauta bíblica. Simples assim. Ah, não está satisfeito? Perdão, irmão. Pode sair da igreja, porque eu não vou mudar minha opinião, não. Eu vou ficar com a palavra. Eu não vou abrir mão da palavra. Amém? Amém. Você fica à vontade. Como, aliás, tivemos gente aqui na igreja que saiu quando eu disse que eu nunca votaria na esquerda. Ele, então, como ele é o eleitor do Lula, ele saiu da igreja. Pode ir, não tem problema nenhum. Não vai fazer falta para mim, não. Que eu prefiro, irmãos, do que ficar a favor do que está acontecendo no Brasil aí. Eles estão acabando com o país. Só pauta que não interessa para a igreja. Só pauta bomba contra a palavra de Deus. Nem vou falar do Enem, que aquilo ali foi uma aberração. A gente está todo mundo preso. E pode anotar, tá? Esse governo não vai permanecer. Pode anotar. Não vai ter mais apoio nem político, não tem apoio do povo, não tem apoio de nada. Se você tivesse hoje, no dia da ceia do Senhor, para escolher entre Jesus e Barrabás, qual você escolheria? Tem certeza? Olha, vocês vão escolher Jesus? Nem que eu perca a minha cabeça. Vocês escolhem Jesus aí ou Barrabás? Ah, então tá bom. Naquele dia a escolha certa era Barrabás.
Naquele dia, presta atenção no que eu estou falando, naquele dia, a escolha certa do povo era Barrabás mesmo. Por quê? Porque Baraba, guarda essa palavra, Baraba, é a palavra hebraica, filho do pai, que significa Barrabás. Então, porque ele não estava ali por acaso, mas porque Deus escolheu Barrabás para participar da história da salvação. Escolha o filho do pai e o cordeiro vai para o sacrifício. Amém? Amém. Pegaram aí o manto? Tudo tem propósito, irmãos. Barrabás era apenas propósito de Deus. Amém? Então não fica triste não, que era o propósito de Deus. Por isso que o nome dele era Barrabás. Baraba, filho de Deus. Filho do Pai. O significado do nome dele é esse. Amém? Está prestando atenção, né, Tiago? É muito manto, hein? Pois é. E hoje, qual seria a sua escolha? Você seria motivado pela multidão, pelo relativismo, pelo hedonismo? Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo significa, vamos gozar a vida, e depois no final Deus vai me dar uma oportunidade. Tem muita gente fazendo isso, trocando Jesus pelo momento, pelo mundo. Por isso chama hedonismo. Hedonismo é quando eu prefiro os prazeres do mundo do que Deus. Eu troco Deus pelos prazeres do mundo, da carne, aí, entendeu? Isso que chama hedonismo. Relativismo é quando eu aceito toda essa cultura relativa que está aí. Está tudo bem, tudo bacana, não. Vamos ficar a favor aí do Hamas, vamos ficar a favor aí do... igual a alguns cantores, vai lá na Multishow da Globo, uma televisão do inferno, e vai lá, canta lá, e aí você vê uma Gabriela Rocha, fala, eu não vou não vou, não anuncio, nem lá, nem sei o que vai acontecer, porque eu sei quem eu sirvo. Cumpriu nela, coloquei para vocês o que Paulo ensina a Coríntios. Não me mistureis com certas coisas. Amém? Meu irmão, tá difícil hoje ser cristão. Aí ela falou assim, eu não vou optar pela Globo, eu vou optar por Jesus. Amém. Foi, meu filho, tá aí dando o maior bochicho aí. Nem bola ela deu, nem lá ela foi. Quem tá certa, ela ou a Globo? Ela. Mas e o pastor, eu até esqueci o nome dele, o Kleber Lucas vai lá, ainda fala que ele nasceu lá na Coreia, e que a igreja Assembleia de Deus ajudou ele, mas também o pessoal do Candomblé e tal, aí canta uma música com o Caetano Veloso, que é do mundo, A Bíblia diz que o que a Bíblia diz? Não vos associeis com as trevas, irmão. Entendeu? Está na Bíblia, aí você vai lá, associa com a treva e ainda quer a bênção de Deus. Sai para lá, irmão. Aquele lá já é caída, desde lá da época que nós éramos de igreja em Jacaraípe, fazia show, depois ia para boate. Quase que derruba uma ovelha minha, que era vigia lá, porque ele falou, meu Deus, o cara saiu do show e estava ele, a banda dele lá na casa das mulheres peladas. Depois uma mulher de lá aceitou Jesus lá na minha igreja, lembra? Boate de striptease. Depois uma das mulheres aceitou Jesus na minha igreja, converteu e está até hoje, graças a Deus, está até hoje. Eu vejo ela no Facebook, está na igreja. E ela recebeu o Kleber Lucas e a galera lá. Uma boate de striptease. Sim, mas isso está lotado disso no mundo evangélico, irmãos. Está lotado. Está lotado disso no mundo de cantor. As máscaras. São mascarados. Eles não querem saber de Jesus, eles querem saber da grana. E fica um monte de gente aí. Agora, é diferente da Gabriela, que falou assim, eu não vou, não participo e nem quero saber. Entendeu? Poucas. Tem uma outra aí, Sara, uma tal de Sara também, que também falou, não. E teve uma outra que foi e agora está arrependida de ter ido. Eu esqueci o nome dela, era uma cantorazinha também. Não devia ter ido, eu não devia ter ido. Essa aí, está arrependida agora. Entendeu bem? Meu pai falava um negócio que dizia assim, quem com porcos anda, farelos come.
Exatamente. Então veja bem, o que você escolheria? Jesus ou a religiosidade? Você escolheria Jesus ou uma igreja cheia de luz e tal, estroboscópica, aqueles negócios que faz astrais, não sei o quê? Qual que você escolhe? Jesus. Você escolheria Jesus ou os falsos profetas e falsos pastores que estão por aí? Você escolheria Barrabás, o ladrão, bandido, salteador, revolucionário? Tivemos uma eleição aí, o povo escolheu o Barrabás, velho. Né? Porque ladrão, salteador. Era o Barrabás e o Messias, escolheram o Barrabás. Né? Você não ficaria aí do lado da multidão? Irmãos, eu não tenho medo, não. Tenho medo de falar a verdade, não, porque essa que é a verdade. O povo escolheu o Barrabás. Você faria a escolha certa? Você escolheria o mestre ou o ladrão? Né? Percebemos que Deus sempre dá para nós o poder da escolha, irmão. Você sempre pode escolher a bênção ou a maldição. Você pode escolher, irmão. Você escolhe sua. Se você escolhe a bênção, né? Porque não obedece integralmente os preceitos da Bíblia que revela Jesus. A pastora até falou no início do culto. Se você escolhe Jesus hoje, não seja então apenas ouvinte da palavra, mas seja seguidor e praticante da palavra e dos ensinos dele. Amém? Amém. E quem escuta a palavra, foge do pecado. Então, irmãos, se você vai cear hoje, eu quero te falar. Deus está mandando eu falar algo aqui para a igreja. Faça um exame da sua consciência, veja onde caiu, veja o que está tirando você da presença de Deus. Tá, irmão? Cuidado com o WhatsApp, cuidado com o Facebook, cuidado com o Instagram. Tem muita gente caindo por causa disso aí, tá? Cuidado, não se exponha lá. Lá não é lugar de se expor. Faça como fez aquela cantora, que perguntaram, mas por que você não usa? Porque quem vai ver as minhas coisas é o meu marido. Eu sou casada. Quem tem direito sobre o meu corpo é meu marido. O mundo não tem. A Fernanda Brum se posicionou muito forte aí outro dia. Mas por que você não usa isso e isso? Eu não uso porque quem tem que ver essas coisas é o meu marido, não é o mundo, não. Então tem gente que está se posicionando. Amém? Amém. Tem coragem de se posicionar? Amém. Eu vou dizer para vocês, se posicione, porque tem muito homem procurando uma mulher pura, autêntica, para casar. Sim. Porque os homens de verdade não querem as que eles pegam por aí. Eles querem aquela que vai cuidar dos filhos deles. Amém? Amém. É só você se posicionar. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido aí a grande função de Jesus como a nossa melhor escolha. Jesus é a sua melhor escolha? Amém. Então eu quero te convidar para você